tarde aí, né? Hoje é a penúltima aula e vamos dar uma pausa naquela discussão que o Léo estava falando do eletromagnetismo axiônico. E a gente vai entrar ainda no espírito do curso de analisar eletromagnetismos em novos cenários. O que eu vou apresentar aqui é a discussão do eletromagnetismo num contexto além do modelo padrão. Especificamente a questão dos vértices anômalos do fóton e como os exertos. Então a proposta é, como disse, considerar o eletromagnetismo em um cenário além do modelo padrão. Só que antes disso, assim, eu vou fazer uma breve revisão do que é o modelo padrão no setor eletrofrágil, já que a gente vai, pode ser que tenha pessoas que não têm esse background aí. Isso eu chamo de além do modelo padrão, seria novos acoplamentos fótons exércitos. Isso aqui é importante, dar uma breve revisão da notação. Estamos recordando o setor de puro gauge. Nosso interesse aqui é a teoria eletrofrágil. Lagrangiano, simetria SO2, cross o 1 de PK, metal pela parte não booleana, menos 1/4, F mini, daí eu vou colocar um índice A aqui, do grupo de gauge S2. E o setor na PK, menos 1/4, esse F mini está associado ao campo A e A, que seria o campo de gauge do SO2. É claro, eu esse índice A vai de 1 até 3. O nosso F mini aqui. Ok. Esse seria o caso normal de um abeliano, e daí vem a parte de que vai trazer as auto-interações.
símbolo de Levi seguido. É a constante de estrutura do grupo S2, a representação adjunta. Às vezes aqui tem mais ou menos, depende da convenção que você está utilizando. Então esse é do setor, vendo aqui, né? Do grupo não abeliano. E esse aqui está relacionado ao campo de gauge do setor de hipercarga. Tensor de intensidades. Bom, que seria então o objetivo de um curso de eletrofraco é mostrar que a partir desses campos, do campo AMI1, MI2 e MI3, e do campo BMI, você faz aquela chamada rotação pelo ângulo de Weinberg e obtém os campos físicos. Então, para aqueles que nunca viram isso, eu aconselho a dar uma olhada no curso de eletrofraco. E tem curso filmado disso. Aqui eu vou apenas tirar esses resultados, que é o que nos interessa. Então, os campos físicos, você tem W mais, W menos. E ele é dado pela combinação do campo A1 e A2. Que é menos mais, esse menos e mais se referindo agora à carga eletromagnética, quando você vai decompor dos grupos que vão quebrar, quando acontecer o Higgs quebrar a simetria, vai ter uma combinação que é respeitada, que é a carga eletromagnética. Então, o A1 e o A2 vai gerar o W mais W menos, e o A3 e o BI vai formar um foco em Z0. Então, o Z0 está relacionado com esse campo de X e Mi, e a combinação é o cosseno do ângulo de Weinberg, M3 menos cosseno de Weinberg do BI. E o fóton
interessante a gente também ter as relações inversas. Quem escreveu Denis em termos do A. Então, o que acontece? A gente vai pegar essas expressões, calcular esses produtos F' e F'I, e esses termos, quando você pegar esse F'I com esse F'I, vai começar a gerar as interações. Os dois A's atuando nesse daqui, trivértices, o quadrado disso vai gerar os quadrivértices, e a partir disso você faz aquelas mudanças, você obtém todos os vértices do modelo padrão, envolvendo W+, W-, Z e o A. Aqui eu vou colocar os vértices. Isso no modelo padrão. Você tem essencialmente 7 vértices. Você tem um vértice do fóton, ou W+, W-. Um vértice do Z0, também com W+, W-. E agora os quadrivértices. 4 dados, dois fótons de dados, dois Z0s, W+, W-. E o último é uma mistura. Temos fóton, Z0, W+, W-. Então, todos esses vértices, claro, estou omitindo aqui as constantes de acoplamento, isso pode, por exemplo, encontrar uma diferença. Livro do Shenli. Não me lembro exatamente
geral, todos os livros de física de partículas, os APs costumam dar as constantes de acoplamento. O estilo meu apenas ressaltar que a partir daquele lagrangiano você tem esses trivértices e quadrivértices. A primeira observação é que nesse contexto a gente não tem nenhuma interação envolvendo o fóton e o Z0 sem o W. Aqui só tem o fóton, aqui só tem o Z0, ali só o fóton, aqui só o Z0. O único que pode ter uma mistura de fóton e Z0, mas ele envolve os bósons carregados. Então, não existe modelo padrão e vértice. Isso estou dizendo sem W mais e W menos. E é mais ou menos isso que vai estar centrado nessa aula. Vai tentar gerar acoplamentos em modelos além do modelo padrão, que trazem, nesse caso vai ser quadrivértice, o fóton e o Z sem estar o W mais e W menos. Então isso, se aparecer, eles são chamados de vértices anômalos. Vértices anômalos. Anômalo no sentido que ele não aparece no modelo padrão. Ou seja, beyond standard model. Então, isso é só para contextualizar o que a gente tem no modelo padrão. Não aparecem interações do fóton e Z0 sozinhos. E agora começa a brincadeira. Deu alguma observação? Se tiver. Assim, os que eu estou estudando, não. Alguns vértices anômalos, que isso aqui vai ser mais uma discussão do próximo curso, que o Léo vai abrir e eu vou estar com ele, que é os tópicos de física além do modelo padrão. Então, pelo menos uma ou duas aulas eu vou discutir como que está a situação da literatura dos vértices anômalos. No setor de Higgs, em outros setores também. Aqui eu só vou discutir um setor que é as interações envolvendo o gama e o Z0. Essa é a ideia. Então isso daqui está fixado naquele lagrangiano, menos 1 quarto F ao quadrado menos 1 quarto B' ao quadrado. Então esses acoplamentos, se eu substituir esses campos físicos aqui, eu vou gerar todos esses acoplamentos aqui. Então a nossa ideia é tentar estender um pouco isso daqui. Sem, mas B assim, desculpa. como? B assim. Beyond standard model, além do modelo padrão. Se aparecer alguma coisa, não pode estar aqui. Você tem que mexer em alguma parte nesse sentido aqui. Então a proposta que eu vou colocar é, agora, já que a gente já está nesse curso acostumado a modelos não lineares,
essa mudança que vai trazer novos acoplamentos envolvendo o fóton e o Z0. É o modelo que a gente vai estudar hoje. É eu pegar esse setor aqui e é com ele que eu vou mexer. Aqui é SO2 e aqui seria o de hipercarga. Então eu tenho uma coisa tipo Maxon no setor de hipercarga. Vou colocar assim, Maxon, setor de hipercarga. Quadrado. E isso daqui eu vou substituir por um outro Lagrangiano. Ou seja, tipo o Maxon que eu tinha aqui. Eu vou substituir isso por uma coisa que também tem a Maxon, mas que tem outras coisas. A proposta é pegar um Lagrangiano de Bohr. Mas agora não no setor de eletromagnetismo, mas no setor de hipercarga. Claro que depois que eu fizer aquela rotação, eu vou ter o Bohr eletromagnético mais as interações. Então essa é a proposta. Então só lembrando, o Lagrangiano de Bohr, o setor de então a definição é o parâmetro beta quadrado menos 1 mais sub 2 beta quadrado b quadrado menos 1 sub 16 beta 4 b tio e aqui eu fecho a raiz. Então essa é a proposta. Claro, eu vou expandir essa raiz aqui e de uma certa maneira eu vou obter isso mais correções. Esse beta é o parâmetro. E a novidade agora é que se eu pegar esse Lagrangiano de Bohr no setor 1 de hipercarga, eu faço aquela rotação, escrever o B em termos do fóton e do Z0, vou fazer isso ao longo dessa aula. O interessante é que isso daqui vai gerar novos vértices que não estão presentes naquele outro quadro. Novos vértices. Vou colocar assim ali no modelo padrão. No fóton. Com Z0. Quero dizer isso, você vai ter, por exemplo, 3 fótons com Z0, 2 fótons, 2 Z0s
Fazer isso significa a gente colocar um objetivo. Está por trás dessa conta. O que está em jogo aqui é esse parâmetro. Então, o objetivo é explorar os vértices anômalos do fóton com o Z0 e experimentos de espalhamento em LHC para você impor algum limite nesse parâmetro beta aqui. Tem outros trabalhos explorando outras direções, mas a nossa é colocar os limites. Colocar limites em beta através de experimentos da LHC. Os vértices. Esse é o objetivo que eu tenho. Tem umas referências interessantes aqui, até recentes. Tem esse trabalho de Johannes, Matos, trabalho. Vou colocar aqui o archive, mas ele já foi publicado. O archive é mais fácil. Quem não tem acesso às revistas, às vezes. 08. E esse trabalho ele virou um PRL. Essencialmente, qual que é a ideia desse trabalho? Eles estudam o boring agora no setor de eletromagnetismo. Ali eu estou fazendo de mercado e explorando alguns resultados do LHC, eles tiram vínculos no beta. Então, o que eles fazem é estudar se tem uma colisão próton-próton. Então, no espalhamento desse próton desse, você vai ter um fóton gerando aqui, gerado dois fótons, e pelo modelo padrão você pode ter trivértices do fóton com a matéria, que é isso que eu estou denotando aqui por essa barra. E com esse loop você consegue
tem todos os vértices são possíveis no modelo padrão. Aqui pode ser elétron ou elétron, dependendo se tem acoplamento. E ele gera fótons aqui. Ou seja, no fundo, o que eu estou querendo dizer é que isso aqui dá uma interação de 4 fótons. E Bohr Infield, no setor eletromagnético, produz 4 fótons. Então eles tentam explorar esse espalhamento para vincular o parâmetro beta no Bohr Infield. E essa caixinha aqui, eu vou colocar na pintura. Esse aqui é o famoso Delbruck scattering, espalhamento Delbruck, que é o espalhamento de 4 fótons envolvendo a interação do fóton com os elétrons. Isso aqui lá era o Delbruck. Vou colocar assim aí. Móvel direto. Você não observa esse processo diretamente, mas você está indireto como algo virtual. Vou fazer essa parte aqui. Então, o que eles fazem nesse trabalho é propor uma granjina de Bohr agora no setor não de hipercarga, no setor eletromagnético. Ou seja, aqui só tem interações e auto-interações do fóton, cinza zero. Então, claro que isso daqui vai trazer interações com 4 fótons. E com isso eles exploram esse espalhamento, eles colocam vínculos em beta. Onde o beta seria o parâmetro de Bohr Infield, no caso do setor eletromagnético. Então isso é uma coisa mais ou menos recente, que é tentar vincular o parâmetro de Bohr Infield explorando as interações no LHC, os processos que estão observados. E uma outra motivação antes disso, talvez valha a pena comentar que existem outros vínculos
experimento PVLAS, que mede a birrefringência de hidroísmo, também tira a vínculo da ingreta, que ele mede no fundo da autointeração, e outros experimentos. Cada um é como se fosse uma corrida, né? Quem obtém o melhor limite. Então, bom, tem várias referências, e a maioria delas no artigo do Eres e os demais, aí eles citam todos esses casos aqui. Então, quem quiser encontrar essas referências, só olhar o que ele cita aqui. Então, nesse trabalho do Eres e dos outros, eles fixam parâmetros de Bohr-Infeld, explorando apenas as auto-interações do fóton. A ideia aqui agora é tentar fazer um análogo, só que explorando vértices anômalos do fóton com asa zero. Então, uma outra referência. Nessa referência, também quase contemporâneo aqui do Dr. Arcaide. Esse trabalho já foi publicado e virou um difícil de acontecer. E a ideia desse trabalho agora é diferente do que fez esse pessoal aqui, que considerou o Bohr-Infeld no setor eletromagnético. Aqui eles consideram o mesmo que eu vou tomar, que é o Bohr-Infeld no setor de hipercarga. Só que eles não estão interessados em ver os vértices anômalos, nesse caso aqui. Então, o objetivo desse trabalho foi, eles pegam o Bohr-Infeld no setor de hipercarga, somam aqui o setor de Higgs, e o que eles mostram é que nesse cenário você tem uma solução de monopólio. Teria uma solução de monopólio, onde a massa desse monopólio estaria mais ou menos na ordem de 10 na 3 TeV. Ainda é meio longe assim, da escala do LHC, porque é 1000 vezes a escala do TeV, mas se você comparar com aqueles monopólios de grande unificação, tá melhor. Assim. Os monopólios são quase impossíveis assim, de você chegar. Tudo bem, esse monopólio talvez esteja ainda longe de ser observado pela própria grandeza da massa, ainda é alto no LHC, que chega na faixa dos 14 TeV. Mas o objetivo do trabalho não é em si mostrar que você pode medir a massa, mas é que essa massa tem influências. E o que eles colocam é que esse monopólio poderia estar associado a um mecanismo de gerar assimetria matéria-antimatéria.
bairros. E a proposta deles é mostrar que um bode no setor, né, de mercado, acoplado com NIMs, vai gerar um monopólio. Isso vai ter um dos mecanismos que ele faz. Você consegue gerar essa simetria matéria de matéria. Esse é o verdadeiro resultado do trabalho deles. Mas isso é só para a gente colocar que isso daqui já foi feito, né? Já foi proposto, na verdade. Alguém já pensou no Baurinho fazer o setor de hipercarga. A questão que a gente vai fazer, a gente não está interessado nessa discussão, mas é analisar isso. Isso aqui vai trazer acoplamentos fótons e zero. Entender fótons e zero, seguir mais ou menos naquela ideia do N e os demais para fixar o parâmetro de Baurinho. Então, esquematicamente, a gente pode colocar assim, o Lagrangiano de Baurinho no setor de hipercarga. E é beta quadrado 1 menos a raiz 1 mais x, onde esse x é aquele termo lá, princípio. Então, sobre 2 beta quadrado e quadrado menos 1 sobre 16 beta na 4 e tilde mini. Não comentei, mas esse tilde é o dual. Tilde mini. Bom, a primeira coisa, esse parâmetro beta aqui, ele não é pequeno, ele tem que ser uma coisa grande o suficiente para você compreender que logaritmo é max mais correções. Então, o que eu faço é expandir essa raiz. Beta quadrado 1 da expansão da raiz, 1 mais x, seria 1. Tem um x sobre 2, e a próxima termo seria menos x quadrado sobre 8. Mais ou menos isso que eu estou interessado. Então, isso daqui, só para a gente justificar por que eu estou truncando nessa ordem. Porque a gente está interessado apenas até os acoplamentos quânticos. São aqueles que são medidos. Se eu começar a expandir a raiz potências na sexta, na quarta, na sexta, vai começar a gerar acoplamento de 6, 8 As. E para efeitos dessas situações e outras situações não é relevante para a gente. Começa a crescer muita potência de beta no denominador. Esse beta já é um parâmetro grande e já
substituir, não. Pegar o x que eu tenho aqui e multiplicar por menos beta quadrado sobre 2. E você observa que o beta quadrado vai cancelar com esse beta quadrado aqui. E vai gerar exatamente o menos 1/4 do b mínimo quadrado. O outro termo, vou pegar e trabalhar melhor isso. Seria, tem 1 sobre 16 ali, vezes 8, ficaria 32, que é esse termo aqui. Então, 32 beta quadrado. Peguei menos beta quadrado sobre 2 e multipliquei por menos 1 sobre 16 beta sobre beta na 4. E aquele termo só corrigir aqui também, né? Deixa eu desviar aqui. Isso aqui em cima. Não, mas o importante é, o primeiro termo já me gerou o que eu tinha no setor de hipercarga. Isso aqui eu já tinha antes, que é o tipo máximo. E isso daqui vai me gerar outras correções, além do modelo padrão. O segundo termo ele é mais complexo, que é o termo beta quadrado, x quadrado sobre 8. Aqui eu tenho que fazer, eu tenho que pegar essa definição do x e elevar ao quadrado isso daqui. Vai me gerar bastante termos. Aqui eu acho mais conveniente já colocar a resposta direta. São contas simples de ser feitas, mas bem longas. Nada muito complicado assim de ser feito. Então o resultado é isso daqui. B mínimo quadrado. Mais. Então o que eu fiz foi simplesmente pegar o x que eu tenho do outro lado, elevar ao quadrado e multiplicar por beta quadrado dividido por 8. Então isso aqui é o tipo máximo. E todos esses três termos, esses 4 termos, esse termo, esse e esse, seriam correções ao termo tipo máximo. É claro que nem todos são do nosso interesse. Por exemplo, a gente tem aqui, colocar em termos de potência. Tem um B mínimo quadrado. É o que acontece, né? O B mini é derivado do B. Então isso daqui seria algo do tipo derivada do B ao quadrado
Ou seja, esse pelo menos é um termo do nosso interesse, porque ele envolve B na quarta. Pode que aqui está gerando interação de fóton na quarta. Agora tem os outros que não vai sair isso. Então tem esse outro aqui, B mini, B shield, mini. Isso aqui também, da mesma maneira que tem esse daqui, a menos de fatores, também vai gerar uma quarta. Então esses dois casos aqui, a gente está interessado, porque eles estão trazendo, quer dizer, eles vão produzir termos quárticos com o fóton vezes zero. Que seria a contribuição aqui ao quadrado. Isso aqui é derivado de B, isso aqui é derivado de B, então fica derivado de B ao quadrado, derivado ao quadrado, derivado de B ao quarto. E esses outros dois casos que a gente tem, que é o B mini ao quadrado, seria esse aqui, vezes B mini, B tio, mini ao quadrado, derivado de B, derivado de B, derivado de B ao quadrado, derivado de B na quarta, derivado de B, derivado de B na sexta. Já não nos interessa esse termo. E o último seria esse termo aqui. Isso aqui produz derivado de B na oitava. Então esses acoplamentos a gente não está interessado. Por isso que eu não cheguei muito com essas expansões aqui. Daí, depois disso já começa a aparecer coisas maiores. Então, esse acoplamento aqui, eu já nem vou considerar. Esse daqui também não. E o que nos interessa vai ser esse daqui e esse daqui. No fundo, o que eu posso dizer? Que eu tenho algo tipo máximo, mais essas correções aqui, que vão na ordem de 1 sobre beta quadrado. Essas são de fato as correções ao Lorentfeld. Mais simples. Ajustei o nosso Lagrangiano de Lorentz no setor de mercado. Ele é igual ao termo que já existia antes. Isso é importante, já
mim isso é importante, né? A correção que eu estou colocando aqui, ela não é uma correção no setor cinético, porque o setor cinético ele permaneceu intacto, o que eu tinha anteriormente. O que eu estou acrescentando aqui é interações, que envolvem sempre 3 ou 4. Aqui no caso são 4 campos. Porque se por acaso eu fizesse alguma proposta e essa proposta mexesse no setor cinético, eu não poderia garantir que aquela rotação de Weyl seria válida. Tudo aquilo que eu faço de escrever o A3 e o B em termos do A e do Z, ela continua válida porque eu não mexi no setor cinético. Isso é importante. Então o que eu faço é utilizar aquelas expressões e calcular tudo aqui fica em termos do B mínimo. Eu não mexi no setor cinético, então eu posso obter o B mínimo em termos do F mínimo e do Z mínimo. B mínimo menos isso aqui é igual. Agora, retomando aquelas expressões, aqui é um B mínimo. O B mínimo é o cosseno de Weyl, campo aí, menos seno de Weyl do Z. Z mais, vou subtrair aqui, menos B cosseno θ de Weyl a mim menos seno θ de Weyl. Então o que acontece é que o meu B mínimo pode ser escrito em termos do cosseno, ficaria assim, né? Cosseno θ de Weyl do F mínimo menos seno de Weyl do Z mínimo. Onde esse F mínimo é o conhecido, é o tensor de intensidade de Maxwell, dμ a mim menos dμ a mim. E esse Z mini seria o tensor de intensidades do campo Z0. dμ Z mini menos dμ Z mini. Ou seja, eu consigo escrever o B mini em termos do F mini e do Z mini. Eu conheço os termos de interação, B mini, B tiro de mini, B mini quadrado ao quadrado. O que eu faço então é substituir isso daqui nesses termos de interação. E daqui a gente está vendo, né? Você tem o fóton, você tem o Z0. Quando combinar essas coisas ao quadrado e levar na quarta potência, vai gerar os acoplamentos anômalos. Vamos assim. Analogamente. B de mini
esse 2θ seno cosseno ainda pode ser simplificado, né? Por seno de 2θ. Então, o termo que a gente está interessado, menos 1/4 de μ quadrado, ele fica menos 1/4 cosseno ao quadrado de θ, f μ quadrado, menos aqui mais, no caso tem esse menos com outro mais, são as 2θ sobre 4, no mix aqui, f μ menos 1/4 O que é importante a gente notar? Isso aqui tem uma carga de massa, f μ quadrado, aqui aparece z μ quadrado, mas o problema que a gente viu inicialmente é esse termo de mix. Então, aqui você tem f μ, z μ e um seno de 2θ. Só recordando das aulas anteriores, que, por exemplo, no curso lá que a aula que o Léo discutiu fóton para fóton, se aparecesse um termo de mixing, isso complicava, você tinha que ir diagonalizando daquelas questões. Então aqui apareceu um termo de mixing. Mas o que a gente não pode esquecer? Que a gente está num cenário do modelo padrão. Então aqui eu só estou pegando um BMI, mas eu não posso esquecer que tem aquele setor não abeliano do F-mini dos campos metilizados. Então isso aqui seria massa? Ainda não. Isso aqui seria o cinético dos ainda não. Isso aqui é um mixing, um verdadeiro mixing? A resposta é não. Então vou colocar assim, ainda devemos analisar o setor não abeliano. Porque lá a gente tinha menos 1/4 de um F mini, daí que aparecia representação junta, isso aqui é o quadrado. Então o que isso vai ter? Tem uma soma em A aqui, ficaria o F mini 1 ao quadrado, F mini 2 ao quadrado e F mini 3 ao quadrado. O que nos interessa, para essa análise pelo menos, é o termo menos 1/4 F mi 3 Porque eu quero dizer isso? Porque o nosso A 3mi ele está associado a uma combinação de Z0 e do fóton, que é onde estamos interessados, ao passo que o A1 e o A2mi eles estão relacionados ao W mais e o W menos. Então por isso que disso daqui eu estou apenas selecionando o setor do A3, que é ali que eu quero considerar esse termo com esse setor. Então, mas além disso,
O nosso F mini tem aqueles termos de 2 A's. Então aqui eu só estou interessado no setor cinético. O setor cinético menos 1/4 derivada mi A3 mi menos A mi A3 mi ao quadrado. P a parte envolve a constante de acoplamento G, o símbolo de Levi, mas essa vai me gerar termos de autointeração. E no momento eu só quero fazer a análise dos termos cinéticos. O objetivo é comparar isso com aquele termo ali. Isso pode ser relevante para quem não está muito familiarizado com a teoria da frase. Nosso objetivo é analisar esse termo aqui. Da mesma maneira que eu fiz a mudança para B e obtive essas relações, eu posso também fazer aquela mudança para o A. Como o A3 mi ele é igual ao seno do ângulo de Weinberg vezes o mi mais o seno do Weinberg calculado. Ou seja, agora eu pego isso daqui, substituo nessa expressão, e o que se mostra é que colocar assim, menos 1/4 F mini 3 ao quadrado, parte cinética, isso aqui é igual a menos 1/4, simplesmente substituir, então vou botar um espaço direto aqui para otimizar o tempo. Cosseno ao quadrado sin ao quadrado cosseno ao quadrado o que a gente pode notar? Que esse termo aqui ele se cancela com o termo que aparece no setor não abeliano. Você tem menos 1/4 e mais 1/4. Então, embora tenha um termo, esse termo é um de mix que aparece nesse setor, ele se cancela com outro termo do outro setor. E aqui a gente tem um menos 1/4 cosseno ao quadrado, aqui a gente tem menos 1/4 seno ao quadrado. Então, o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Aqui tem cosseno ao quadrado. E aqui, eu esqueci, eu errei na verdade. Aqui é um quadrado. Seno ao quadrado. Vai dar 1. Então, de fato, a soma desses dois termos me dá o menos 1/4 da F mini, menos 1/4 do Z mini.
vai aparecer se a gente considerasse os acoplamentos com Higgs. Vai aparecer uma massa com Z0. Mas no setor puro gauge a massa não está envolvida. Então, esse era só importante para a gente destacar que, embora a gente fez uma extensão do Morinfield, a gente não pode esquecer que tem esse setor não abeliano aqui, que vai trazer essa contribuição cinética e vai cancelar o termo de mix. Esse elemento que eu queria destacar. Ou seja, se esse termo de mix sendo cancelado, a gente apenas... O que a gente vai trazer de novidade aqui é tudo no setor de interação. Só colocar aqui. Só relembrando, o termo de interação era... Vale a pena mais colocar lá. Lagrangian de interação, que é a novidade que a gente está trazendo aqui. O setor de hipercarga dado por 1 sobre 32 metro quadrado Então, o que eu vou fazer é colocar os resultados para esse termo e esse termo daqui, que é simplesmente substituir aquele BMI que a gente obteve em termos do F e do Z e levar ao quadrado. Então, como são contas puramente algébricas, eu já passo de